A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast, com momento pedagógico, no canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. A professora Eleide aqui, seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, professora Rosimar, a paz do Senhor, os professores que nos acompanham. E mais uma aula, podcast EBD em Síntese. Graças a Deus. Eu já com a lição de número 8, né? A semana passada nós conhecemos um pouquinho sobre o nosso pastor e hoje vamos conhecer sobre quem é o presbítero, né? Que bênção, graças a Deus. Hoje com a lição de número 8, já estamos aí quase na reta, né? Chegando na reta final das lições. Graças a Deus, temos aqui alguns objetivos, como destacar o presbítero como, né, o ajudante do pastor, e também pontuar que o presbítero cuida do ensino bíblico, né, e enfatizar que o presbítero é um exemplo a ser seguido. Graças a Deus, nós vemos aí, professor, né, a bênção que é essa lição. Nós vemos aí que na lição desta semana nós falaremos sobre o ministério do presbítero e suas funções dentro da igreja. Embora nós vemos que o pastor, né, ele exerça uma importante responsabilidade na condução e no cuidado do rebanho. Ele não realiza essa missão sozinho, né? Nós vemos que a igreja conta, né, com os presbíteros para auxiliar nas diversas tarefas espirituais e administrativas também. Nós vemos aí que o presbítero ele exerce uma função de grande responsabilidade, contribuindo assim para a edificação e o crescimento espiritual da igreja. Entre suas atribuições está o compromisso com o ensino das doutrinas bíblicas, né? Ajudando os irmãos a conhecerem e praticarem a palavra de Deus. Professora Eleide, né? O que é que a senhora trouxe aí para essa semana, para os professores como dica? A paz do Senhor, mais uma vez, Rosimar, os professores que nos acompanham. E assim, a oportunidade, né, Rosimar, que essa lição nos traz de conhecer um pouquinho a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela é extremamente importante. Acho que é uma das poucas lições da classe de pré-adolescentes que nos dá essa oportunidade, que nos possibilita É trazer assim, com importante. muita clareza a declaração de fé das nossas Assembleias, das Assembleias de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós estamos em um ambiente em que nós não sabemos exatamente o que aquele ambiente determina, né? O que é que nós estamos realmente declarando, em que de fato nós cremos, né? E essa lição, assim, eu acho de extrema importância, o professor que ainda não está fazendo isso, desde a primeira aula, né? Como é que nós cremos nos dons espirituais, o que são dons espirituais para o assembleano, né? E como nós cremos e onde está escrito. Então, a declaração de fé nos traz essa clareza acerca daquilo que nossa igreja de fato representa, em que nós cremos e aonde nós buscamos, que é na palavra de Deus, claro, né? Porque a Assembleia de Deus ela é bíblica. Então, nós estamos aqui estudando a Bíblia. E aí nós chegamos no ponto, né, de quem é o presbítero. A declaração de fé também nos diz isso. Quem são os presbíteros? Eles o termo usado para ancião, né, ou bispo, são sinônimos. É, isso é isso é o que está escrito ipsilite, né? Citado, trazendo a citação da declaração de fé. Até mesmo os apóstolos apresentam-se às vezes como presbíteros, como ocorreu com Pedro, né? No capítulo com Pedro, e com João. Em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são cargos locais. Eles são consagrados ou separados nas igrejas locais. Os presbíteros são auxiliares dos pastores. Eles constituem o corpo auxiliar do governo da igreja, sob a presidência de um pastor. Observamos os requisitos bíblicos para o exercício desse importante cargo eclesiástico. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Onde é que está escrito isso? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Então, nós temos aqui uma orientação, não apenas na nossa declaração de fé, mas de onde a nossa declaração está embasada para trazer para nós essa determinação. Então, quais são as orientações para a nossa dinâmica dessa semana? Seguindo a sequência da linha do pastoral. Porque o presbítero é aquele, todo mundo sabe quem é o pastor, né? Todo mundo sabe quem é o copastor, mas muitas vezes as pessoas não sabem quem são os presbíteros da igreja. É verdade. Interessante, né? Talvez a primeira pergunta que a gente Então, deva né? fazer para os nossos alunos é: quem é o presbítero que você conhece aqui na igreja? Quem é que você sabe exatamente que exerce esse cargo? Então, talvez essa seja a primeira pergunta que nós devemos fazer. E trazer para eles, talvez, se tiver um, dois ou três, os presbíteros que estiverem, né, na igreja, que forem aptos ou voluntários para essa entrevista, né? Também os alunos deveriam fazer a mesma coisa, o professor deveria, né, fazer a mesma coisa, trazer essa pessoa, que é talvez uma incógnita dentro da igreja, porque muitas vezes não tem a oportunidade de ser visível, né? Porque quando é que o pastor, hoje, nos dias de hoje, quando é que esse presbítero está mais à frente dos trabalhos? Quando o pastor está ausente. Quando o pastor está ausente, aí o presbítero é convocado para fazer, para dar uma doutrina, né, ou uma outra orientação, um ensino. Mas muitas vezes o pré-adolescente que está saindo daquela casinha da infância sabe quem é o presbítero da igreja, né? Então seria interessante que às vezes ele está ali a vida toda, 20, 30 anos, e muitas vezes as pessoas não sabem quem ele é. Então, mais uma vez, é interessante trazer esse presbítero para dentro da sala de aula, fazer essa entrevista, talvez até um suspense, né, de primeira, quem é que você sabe se alguém aqui é presbítero, você conhece o nome do presbítero, fazer essa pergunta para o aluno e, de repente, trazer esse presbítero para a sala de aula para seguir a mesma sequência do pastor. O que é que você faz? Quem é esse homem? Né? Quem é a sua família? A sua família está conosco aqui? De onde é que você tira a orientação para, de onde vem a sua orientação ou a sua inspiração para servir, para estar conosco? E assim sucessivamente, eu acredito que essa, né, talvez seja, porque essa lição, nós estamos falando de dons e talentos, né? Mas os ministérios, eles são necessariamente serviços para a igreja. São pessoas que servem diretamente à igreja local, né? São serviços administrativos, são serviços de ensino, são serviços de orientação, de aconselhamento, não necessariamente, claro que, né, necessariamente espiritual, né? Mas não necessariamente apenas isso, né? Ele está ali também para ajudar, para administrar, para ensinar, para cooperar, para manter a ordem na igreja e assim sucessivamente. Então, quem é essa pessoa que está aqui? Será que nós podemos contar com ela? De fato, ele é um homem que está de acordo com o que diz a palavra, com o que a palavra nos ensina, com o que a nossa declaração de fé determina. Então, é interessante que o professor ele consiga, né, seguir essa mesma sequência de pensamento, para que no final da lição os nossos alunos saibam exatamente o que é um dom espiritual, né? O que é o talento natural, o que são os ministérios, o que é que nós estamos fazendo aqui e como é que nós estamos servindo, de fato, a nossa igreja local. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para os pré-adolescentes compreenderem de fato, o contexto em que eles estão, porque nós não estamos falando apenas de dons espirituais, nós também estamos falando de talentos que eles É são verdade. espirituais, mas que eles são naturalmente nos dados por Deus, né, para É servir verdade. de forma prática, tácita, dentro da igreja.
Não é importante nós observarmos essas questões. Eu quero só trazer aqui um ponto, né, que o texto bíblico nos traz, que é em 1 Timóteo, no capítulo 5 e 1 Timóteo, não, desculpe, em 1 Pedro, capítulo 5 do verso 1 ao 4, que diz assim, ó, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que eu sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas o servindo de exemplo ao rebanho. Então, que nós, né, nessa lição número 8 sejamos extremamente felizes com este presbítero, que de fato nós possamos reconhecê-lo no nosso meio, na nossa congregação, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, que bênção, né? Essas dicas pedagógicas só vêm somar ainda mais, professora, para É. as nossas aulas. Muito interessante a sua sugestão, né, como dica. Querido professor, nós temos aqui, né, também mais uma dica pedagógica para a nossa lição de número 8, e vocês podem questionar os alunos, né, quais são as funções de um presbítero, né? E a gente vai fazer essa atividade é, utilizando aqui, pessoal, querido professor, vocês vão usar o Genial, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele permite criar caças-palavras personalizado, né? Usando o criador de caça-palavra, inserir aí a lista de palavras desejada, e aí vai criar o seu caça-palavra personalizado para a sua turma. E nós vemos aqui que jogar caça-palavra no Genial oferece ela estimula, né, o enriquecimento do vocabulário, como também o reconhecimento de padrões, e vai ajudar ainda mais alívio do estresse, né, ajuda na confiança, ajuda na concentração. Nós vemos que os jogos as atividades de caça-palavra são excelentes atividades para alunos, principalmente para os nossos pré-adolescentes, né, porque vai prender a atenção deles, né, vai ajudar na atenção. E aí você, professor, depois que realizar toda a atividade, né, com os seus alunos, passando a lição, você vai fazer uma atividade como essa sugestiva, né, de um caça-palavra, e para esse caça-palavra você vai utilizar como base, você pode, quais são as características ou o que é que faz um presbítero? Pode ser assim. E aí você pode colocar lá no seu caça-palavra, ensina, cuida, né, orienta, defende a doutrina, aconselha, e aí você pode colocar e dar um tempinho antes de concluir a aula para que os alunos possam procurar lá no caça-palavra essas palavras e responder, e você vai ver, professor, o quanto é prazeroso para eles participar dessa atividade utilizando-se do caça-palavra. Você pode estar sugerindo fazer ou um caça-palavra para que cada aluno possa responder, ou pode fazer um tamanho maior, né, que possa todos, você trabalhar em grupo, pode pegar, é, imprimir em forma de paisagem, né, num tamanho maior, e colocar que eles façam essa atividade, esse caça-palavra, em grupos, né, que vai ser bem prazeroso para eles. E graças a Deus, professor, essas foram as dicas pedagógicas para essa semana. Que Deus em Cristo vos abençoe, nos concedendo, e a você também, uma semana de paz. Muito obrigada. E aí nós queremos agradecer, né, ao nosso Deus pelo privilégio de servir, queremos agradecer ao pastor Martim pela confiança, toda a diretoria do DENEC, e ao professor e ao aluno que esteve aqui conosco. Professora Eleide, nossos sinceros agradecimentos pela sua tão grande e valiosa colaboração. Que Deus em Cristo nos abençoe, e compartilhe, professor, aí, com seu professor, com seu superintendente, né? Essas dicas pedagógicas. E professora Eleide, com as suas considerações. Amém. Deus, eu sei que o Senhor vai trazer para nós, né,
uma grande É, bênção aí nesse final de trimestre, que nós estamos já passando da metade da lição, né? E eu sei que essa lição vai trazer para os nossos alunos um grande entendimento acerca dos dons e talentos e do serviço na casa do Senhor. Então, eu desejo a cada professor, né, a cada aluno, que seja enriquecido, edificado, com esta lição, e que essas duas dicas, né, que nós trouxemos, elas se complementam. Então, o professor pode é naturalmente verdade. fazer as duas dicas trazer as duas dicas para a sua aula, trazendo também mais enriquecimento para o ensino e contribuindo, colaborando, né, com a aprendizagem dos nossos alunos, em nome de Jesus. Então, professor, professora da classe de pré-adolescentes, em nome de Jesus, seja ousado e usado para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Nos conceda uma semana de paz, professor, e até o próximo podcast.